Ser empresária é mais ou menos isso, o tempo vai assim. Eu tenho aqui 10 minutinhos para falar para vocês como eu cheguei neste momento como empresária e da banda do Racionais e ativista, que sou, advogada, entre outras coisas. Eu acho que 11 minutos é bem pouquinho, então eu vou dar uma encurtadinha, vou contar só os 11 minutos. A primeira coisa que eu tive que entender é qual era o meu lugar aqui nesse espaço, nesse tempo, né? Ser empresária, definir uma carreira sendo uma mulher negra que vem do gueto é uma coisa muito delicada. Primeiro, a gente tem que saber quem a gente é. Depois, a gente tem que entender quais são os enfrentamentos que a gente tem que ter. E aí a gente começa a colocar as metas, estipular metas e estipular objetivos e tirar pedras do caminho. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo quando eu tinha lá por volta de 9 anos de idade. Eu entendi que eu era Eliane negra e que o racismo ele é atuante, latente no país. Eu entendi que eu tinha que me defender de algumas coisas e de muitas coisas, além de toda a questão de não ter um pai protetor, porque, né, não tenho pai, não tinha um pai para me proteger, então eu tinha que me proteger. E entendi que eu tinha que tirar muitas pedras do meu caminho, ser focada e determinada. E, para isso, eu tinha que abrir mão de algumas coisas. Entre elas, quando eu decidi e comecei a fazer direito, que o estudo é fundamental e não dá para a gente tirar corte do estudo, porque se a gente tirar corte do estudo, se a gente deixar de investir no estudo, não vai ser bom para ninguém, não vai favorecer a ninguém, muito menos nós, mulheres negras, que estamos na base. Quando eu decidi estudar, entrei na universidade, continuar os meus estudos, claro, porque eu faço muita coisa, e vou voltar um pouquinho, eu sempre tenho uma segunda opção. Sempre. Sempre tenho. Eu queria ser marinheira. Eu queria ser marinheira. E aí fiz o teste, fiz as provas, passei nas provas, fiz os testes, a coisa toda. E antes mesmo de eu aprender a nadar, eu fui vetada porque, numa prova de resistência, que era uma corrida, eu tenho hérnia umbilical, porque bebezinha chorava muito, então tenho hérnia umbilical, e aí não pude continuar o teste para ser marinheira. Eu queria ser aeromoça, e aí fiz as provas, um monte de coisa, era a segunda opção. Eu queria trabalhar para o governo, queria ser aeromoça. Imagina que hoje, em 2019, final, né, de uma década, o ano que vem tudo muda, se Deus quiser, seremos lembradas pelo que fazemos nesse último ano de 2019. O ano que vem é 2020, outra década. Então, se nessa década aqui, a gente pode contar nos dedos quantas aeromoças negras a gente encontra nos aviões, imagina, há mais de 20 anos. É claro que eu fui vetada logo cedo para ser aeromoça. Então, eu tive que ir atrás, eu que tenho duas opções, sempre tenho uma segunda opção, fui atrás de outras. Então, eu sou fotógrafa, eu sei fotografar, sou cabeleireira, fiz o curso de cabeleireiro. E aí, era maravilhoso. Fiquei 1 ano estudando, fazendo o curso de cabeleireiro. Penteava o cabelo, tudo que era morador de rua, coisa louca. Era muito bom, era divertido. Fiz o curso de cabeleireiro, enquanto eu fazia direito, fazia o curso de cabeleireiro. E eu pensava, eu vou ser uma advogada cabeleireira, uma cabeleireira advogada. Enfim, sou empresária da banda, mas o direito está sempre na frente. Então, essa é uma das coisas que eu sempre faço, eu sempre tenho uma segunda opção. Porque é bem complicado a gente ficar presa numa coisa... quero ser cantora. Mas e aí, gente? Como é que faz se você não sabe cantar? Estuda? Estuda. Mas e aquele pontinho fora da curva que você não tem? Como é que faz? Você vai ficar infeliz para o resto da vida? Não. Tem que ser feliz com aquilo que você veio para fazer aqui. E a gente tem coisas para fazer aqui. A gente precisa inspirar pessoas aqui.
a gente precisa ser feliz aqui, neste momento que a gente está, precisa ser feliz. Você não pode ficar presa porque você não consegue ser cantora. Entendeu? Então, você tem que ter uma segunda opção. Se não der para ser feliz, você não vai conseguir seguir em frente e vencer as barreiras. Quando decidi ser advogada, eu determinei, primeiro, não vou engravidar nos próximos 5 anos. Tem que tirar pedras do caminho. Não vou ficar nem gripada nos próximos 5 anos. Eu não tinha babá, eu não tenho babá, eu estudava muito longe, tenho que tirar pedras do caminho. Depois, no 3º ano, eu aprendi o que significava a lei da atração. No 3º ano da faculdade, eu aprendi. E aí comecei a pedir as coisas certas da forma certa. Quando a gente quer uma coisa, por exemplo, tem gente que fica falando assim nas suas orações, meu Deus, eu não quero ficar doente. E fica doente. Como assim? Com a lei da atração, eu aprendi que o universo não reconhece o não. Então, você tem que aprender a pedir. Quando você quer uma coisa, você tem que pedir. Eu quero ser saudável. E não, eu não quero ficar doente. E aí, no 3º ano da faculdade, eu comecei a pedir. Eu quero ser advogada. Eu não quero ser só a bacharel em direito. Eu quero ser a advogada. Eu quero tirar minha carteira da OAB. Essa é uma das coisas assim que eu tenho prazer em passar para vocês, porque vocês podem testar. É muito fácil. Quando a gente vai estacionar o carro, não tem vaga. Aí você começa a mentalizar a lei da atração. Quero uma vaga, quero uma vaga, quero uma vaga. Puf! Feito uma mágica, a vaga acontece. Então, eu aprendi a pedir no 3º ano da faculdade. E eu aprendi a me privar de certas coisas. Para ser uma empresária, eu tenho que me privar de certas coisas. Eu precisava tirar a carteira da OAB, não ia nem velório. Velório, casamento, nada. Manicure, cabeleireiro, nada disso. É estudar 12 horas por dia e conseguir bater sua meta. Quando eu tirei minha carteira da OAB, eu olhei para minha casa e falei, meu Deus, essa casa está um furdunço, porque eu não estava olhando nem para a minha casa. Então, basicamente, são essas coisas. É claro, existem muitas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes eu abro mão de ir em alguns lugares, porque eu não quero eu não quero encontrar, às vezes, uma pessoa que eu vou precisar dela no futuro. Então, eu prefiro não ir, porque eu não estou muito bem com ela, então eu não vou. Às vezes, eu vou em alguns lugares que eu não quero ir. A regra número 1 de uma empresária é ter networking. Networking é fundamental. Não adianta você estudar, saber tudo e não se relacionar bem. Não adianta. A gente tem que conhecer e se relacionar muito bem com as pessoas. Tem que cumprir horário, tem que saber se vestir, tem que saber se posicionar, tem que estudar muito, tem que saber o que fala. Então, N coisas que me faz com que eu seja uma empresária, N coisas que faz com que eu faça o que eu quiser fazer. Eu agora estou numa fase que eu acho que eu vou me divertir muito. Já fiz uma porrada de coisa, estou relax, entendeu? Não é relax financeiramente, não, estou relax na vida mesmo. Meus filhos, minha filha fez 20 anos, meu filho vai fazer 24, meu companheiro, né, está tocando um... Prefiro não comentar. Prefiro não comentar, entendeu? Eu estudo porque eu quero estudar, faço lá, estou fazendo um MBA agora porque eu quero estudar, fecho os negócios que eu quero fazer, mas no topo da lista, em 2019, eu coloquei como prioridade Eliane Dias. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Estamos num momento que o que está lá fora está muito ruim. Então, a gente tem que pegar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é o que a gente vai tirar de bom para a gente se apaixonar e poder tocar um bom negócio. Eu acho que um bom negócio a gente toca da seguinte forma. Quando a gente quer uma pessoa que a gente se apaixona, o que a gente faz? Além de se arrumar, ficar gata, ficar linda, maravilhosa, gostosa, a gente fica de olho nos detalhes desta pessoa. Se apaixona por aquela pessoa.
pode até romper o relacionamento depois, mas que a gente consegue, essa pessoa amada a gente consegue. Para se ter um bom negócio, para ter uma carreira em onde as pessoas acreditam em você, você tem que estar apaixonada. E eu faço tudo com muita paixão. Se eu estou trabalhando com Racionais, é porque eu estou curtindo, estou me divertindo, estou apaixonada. Eu sou ativista porque eu gosto, porque eu acredito nisso. Eu luto pela causa de gênero e raça. As questões da minha raça são extremamente complicadas, as questões do meu gênero são extremamente delicadas. Então, eu faço tudo com muita paixão. Eu só faço se tocar alguma coisinha em mim. Se eu tiver, por exemplo, que ir numa manifestação de ontem, por exemplo, eu não vou, entendeu? Porque eu não sou apaixonada, né? Então, é isso. A gente tem que escolher alguma coisa que faça com muita paixão. E como eu falei que agora eu vou, me divertir um pouco mais com as coisas que eu faço, eu vou seguir um exemplo de um filme que eu estava vendo ontem e vou fazer uma lista de coisas que eu quero fazer. E vou começar a cumprir essa lista de coisas que eu quero fazer. Segundo uma cigana, ela me disse que eu vou viver até 91 anos, então eu tenho uma porrada de coisas para fazer até 91, né? Então eu vou fazer essa lista de coisas boas, e entre essas coisas boas tem negócios que eu quero fazer, tem lugares que eu quero visitar, tem pessoas que eu quero abraçar, que eu quero beijar, e tem momentos como esse aqui que eu quero viver. O meu tempo acabou e é basicamente isso. Eu espero que vocês tirem alguma coisa boa, nem que seja a lei da atração. Pense nisso, tá bom? Beijo.